Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha. Hoje nós faremos a análise do percurso da meia maratona de Curitiba, prova que vai acontecer no dia 21 de julho de 2024, com distâncias de 21K, 10K e 5K. Bora comigo nessa então? Depois da vinheta. Muito bem, gente, vamos hoje fazer a análise dos percursos da meia maratona de Curitiba, prova que vai acontecer no dia 21 de julho de 2024. Eu vou começar pela análise do percurso dos 21K, mas você que vai fazer 5K ou 10K, o vídeo começa a partir deste minuto aqui. Então se você vai fazer 5K ou 10K, pula para lá, que daí você vai ter toda a análise. Mas agora vamos começar então a análise do percurso dos 21 quilômetros dessa prova. Eu quero primeiro te mostrar na tela o percurso inteiro, o que acontece com as situações da altimetria e depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Veja lá. Muito bem, gente, nós temos aqui então o mapa dessa prova. Veja que é um circuito aberto, inicia aqui que é no Shopping Palladium e termina nesse ponto que é o Jockey Plaza Shopping. Sim, gente, percurso aberto, do ponto A ao ponto B. Então você tem que tomar cuidado com a logística para participar dessa prova. Bom, o que acontece aqui? Aqui embaixo é a altimetria e a partir do momento que eu vou deslizando o meu cursor para o lado, observe que há um pontinho azul ali, que é exatamente onde nós vamos correr, tá? Mas primeiro eu vou te dar um panorama geral deste percurso. Então, como eu disse, larga do Palladium, do Shopping Palladium, vai pegar a Rápida do Portão, você vai descer a Rápida do Portão até chegar na Brasília Tiberê. Virando a Brasília Tiberê, aqui nós temos uma descida bem longa, passa ao lado do campo do Clube Atlético Paranaense, continua descendo e exatamente nesse ponto aqui, na Rua Piquiri, nós vamos pegar à esquerda, acessar aí por 2 quadras, correr por 2 quadras e pegar a Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas a gente vai cruzar com o Conselheiro Laurindo e vamos em direção ao Jardim Botânico. Essa aqui é a famosa Avenida Dário Lopes. Vamos descer então essa Avenida Dário Lopes até quase o pé do Jardim Botânico. Observe aqui, ó. Nesse ponto aqui, só para você ter uma ideia, o Jardim Botânico encontra-se aqui. Nesse momento a gente entra no bairro do Capanema ou no bairro do Jardim Botânico. Aqui faz algumas quebras aqui dentro, inclusive passamos por algumas ruas de paralelepípedo, pouca coisa mais passamos. Estamos indo agora no sentido do viaduto do Capanema. Então a gente faz essas quebras pegando o Hildebrando de Araújo e aqui é o viaduto do Capanema. Subimos e descemos o viaduto do Capanema e estamos indo em direção a 7 de abril. Subimos a 7 de abril, mas aqui uma novidade em relação aos percursos de uma maneira geral. Nós vamos entrar à direita na Conselheiro Carrão, já vamos pegar a esquerda na José de Alencar. Aqui é um ponto muito importante na José de Alencar que tem uma subida bem chata. Já vamos pegando aqui a Rua Bom Jesus, né? Vamos subindo a Rua Bom Jesus, entramos aqui na Rua Recife, não é uma rua muito conhecida. Estamos aqui indo no sentido do Cabral. Vamos pegar essa aqui, Rua Clóvis Belzáquia, tá? E vamos chegar aqui na Munhoz da Rocha. Aqui na Munhoz da Rocha, a gente vai inclusive contornar o Country Club e agora sim estamos indo em direção ao Bacaxiri, tá? Ó, aqui é o Parque Bacaxiri. Então tem uma descida bem longa aqui nessa rua. Já vamos pegar à direita aqui, também numa rua não muito conhecida, Avenida Francisco Manuel Abizu. Vamos descer essa rua, um longo espaço por essa rua, e aqui já estamos em direção ao Tarumã. Vamos fazer uma quebra aqui no bairro, tá? Pegando, ó, passando a Fagundes Varela, já estamos aqui na Rua Fúvio José Alice. Vamos fazer esse contorno e já chegar aqui na Rua Konrad Adenauer, que é exatamente a rua do Jockey Plaza Shopping, onde fecha essa prova exatamente na frente dele. É um percurso, eu diria assim, que dentre os percursos das provas de meia maratona aqui de Curitiba,
é aquele que tem a menor altimetria. Entretanto, ela tem alguns pontos importantes e que a gente precisa tomar determinados cuidados, principalmente com algumas subidas um pouco íngremes. Mas o ganho altimétrico dessa prova, ele é o menor dos ganhos altimétricos que nós temos nas provas de meia maratona aqui de Curitiba. Vamos verificar então um pouquinho sobre os dados altimétricos. Observe. Muito bem, gente. Então nós temos aqui mais uma vez o nosso mapa, iniciando aqui no Shopping Palladium, terminando no Jockey Plaza Shopping. Então eu quero que você observe aqui embaixo primeiro a altimetria. Tá? Você tem então uma variação altimétrica bastante importante nessa prova, né? Tem alguns pontos aí de subidas bem longas, mas a gente inicia numa variação altimétrica mesmo, que é exatamente a rápida do portão. Observe que nós temos uma descida, nós temos uma pequena subida, logo desce, depois sobe um pouquinho, já vai para uma descida, até chegar nesse ponto aqui, no quilômetro 2,95, 2,99, aproximadamente 3 quilômetros, em que a gente chega na Brasílio Itiberê. Então, ó, vou dar um destaque aqui na Brasílio Itiberê. Bom, feito o destaque aqui, ó, essa rua é a Brasílio Itiberê. Se você observar, nós estamos ali próximo do quilômetro 3 na Brasílio Itiberê. Nós temos uma descida de aproximadamente 3,8 km. Nós temos ali do 3 até os 6,800, 6,900. Ela inclui a Brasílio Itiberê, entra na Piquiri, que tem um pouquinho de piso de paralelepípedo, e já entra na Getúlio Vargas. Tá? Então esse momento aqui é um momento que você tem que tomar um certo cuidado, porque você tem uma descida longa, mas nós estamos ainda no início da prova. Deixa eu dar o destaque aqui, ó. Essa aqui é a Getúlio Vargas, ok? E daí quando a gente continua correndo, nós vamos entrar na Dário Lopes. A Dário Lopes a gente sabe muito bem que é aquele falso plano. O tempo todo, na ida, indo, né, em direção ao Jardim Botânico, é um falso plano do começo até o fim, tendendo para a subida. Eu quero que você observe isso ali na tela. Ó, gente, nós estamos aqui, ó, nesse momento aqui, ó, entrando na Getúlio Vargas, tá? Aqui, ó, nesse ponto, deixa eu dar uma diminuída aqui para você ver, ó, Getúlio Vargas, daí nós temos aqui a continuação dela, que é a Dário Lopes. Olha aqui, ó, no quilômetro 6,800, você tem aqui, ó, olha o falso plano como ele vai até o final, até a gente quebrar para o bairro. Aqui nós temos em torno dos 6,900 até o 8,200. Então você tem uma longa distância aqui nesse falso plano e a gente está passando do primeiro terço da prova para o segundo terço da prova, tá? Depois a gente vai entrar aqui nessa parte que é o bairro, né, do Jardim Botânico, o bairro do Capanema, enfim, tá? Aqui nós temos então um pequeno trecho de rua de paralelepípedo, mas nada que seja tão complicado assim. Inclusive, nesse momento a gente tem algumas descidas, tá vendo? Ó, a gente entra no bairro, nós temos uma subidinha aqui, nós temos, ó, depois a gente vai entrando, indo cada vez mais próximo ao viaduto do Capanema. Nesse momento aqui, esse pico aqui, ó, que tem uma subida e uma descida, é exatamente o viaduto do Capanema. E a gente vai subir o viaduto do Capanema e ir até a rua 7 de Abril. Mas aqui eu gostaria de te chamar a atenção. Quando a gente termina o viaduto do Capanema, tem uma subida de 400 metros aproximadamente, bem chata, até chegar na Avenida 7 de Abril, ou na Rua 7 de Abril. Eu quero que você olhe ali no mapa esse momento que tem essa subida, que ela tem uma inclinação complicada. Obviamente que se você já correu algumas provas, principalmente de meia maratona aqui de Curitiba, já passou por esse ponto. Veja lá. Ó, aqui subida e descida do viaduto do Capanema. Quando a gente sobe e chega até 7 de Abril, olha essa subida aqui, ó. Ela tem uma elevação chata, né? Tem um íngreme, vamos dizer assim, até acessar a 7 de Abril. E na 7 de Abril, observe que nós temos um espaço que vem daqui até esse ponto, que entra na Conselheiro Carrão. Ó, observe que você começa com uma descida, tá? Continua descendo, passa pela Conselheiro Carrão e nós vamos chegar daí na José de Alencar.
Essa aqui é uma parte diferente em relação às outras provas, porque pouquíssimas provas, eu não me lembro de outra prova que passou pela José de Alencar, a não ser a meia maratona de Curitiba de 2023. Mas aqui, ó, esse momento que a gente chega na José de Alencar, nós temos uma subida. Estamos falando ali do quilômetro 12, tá vendo? Ó? Do quilômetro 12 até o quilômetro 12,87. 900 metros de uma subida bem íngreme. E daí, né, obviamente que a gente vai acessar aqui a Rua Bom Jesus e vamos pegar aqui, ó, em direção à Rua Recife, tá vendo? Ó? Nesse momento, ó, na Rua Bom Jesus, a gente tem uma descida, observe, quilômetro 12,81, nós temos uma descida até o final praticamente da Rua Recife. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, a descida que ela vem da Rua Bom Jesus, passa inclusive próximo ao Carina, ali no Cabral, né? E daí a gente desce até a rua, desce toda essa Rua Recife, ok? Aqui a gente vai fazer uma quebra e exatamente em frente ao Graciosa Country Club, que é um clube muito tradicional aqui de Curitiba, nós estamos ali nesta rua aqui, nesse momento, que é a Munhoz da Rocha. A Munhoz da Rocha ela vai se tornar Erasto Gärtner e nós temos aqui então uma parte importante. Terminando a Rua Recife, quando vamos acessar a Munhoz da Rocha, um pouquinho antes, uma subida bem chata, tá vendo? Do quilômetro 13,6 aproximadamente até o quilômetro 14,7. 1,1K de uma subida chata ali na Munhoz da Rocha que vai se tornar Erasto Gärtner, tá? Só que eu quero te chamar a atenção a partir desse momento. Veja, estamos ali finalizando o segundo quarto dessa prova, quilômetro 14, ainda ali na Erasto Gärtner, indo em direção ao Parque Bacaxiri. Aqui está o Parque Bacaxiri. Olha o que acontece. Nós temos uma descida do 14,80 até o 18, na verdade. Então nós temos aí basicamente 3,2 km de uma descida bem convidativa, né? Bem interessante, já partindo para o final da prova. Mas quilômetro 18, que é onde termina essa descida, ainda faltam 3K para terminar. E ainda vai ter uma subida, né? Uma subida e uma descida, que é exatamente ali próximo ao viaduto do Bacaxiri, tá? Então observe lá. Bom, já estamos aqui, ó, entrando nessa rua aqui, ó, o Parque Bacaxiri, entrando nessa rua que ela não é tão conhecida, ainda estamos descendo, tá vendo, ó? E exatamente nesse momento aqui, ó, nós estamos entrando no viaduto do Bacaxiri. Tem uma subida, essa subida realmente ela não é muito longa, tá? E logo desce, que é quando você termina o viaduto, tá? Já estamos indo em direção ao shopping novamente, né? Na rua Konrad Adenauer, e você percebe aqui então que do quilômetro 19 até praticamente o final, você tem uma descida longa, por sinal, ali, né? Próximo aí de uns 500 metros, e depois entra numa parte um pouquinho mais plana até chegar no Jockey Plaza Shopping. Gente, é um percurso de muita técnica, porque ela tem essa situação de muita variação, de sobe, desce o tempo todo, mas assim como nós temos poucas subidas, porém fortes, e descidas do mesmo nível, a gente tem que tomar um determinado cuidado. Beleza, gente? O link deste percurso encontra-se na descrição desse vídeo. Ele foi desenhado pelo Strava e, claro, obviamente que tem o cálculo que é feito pelo Strava no sentido da altimetria e também da distância percorrida. Pode ter pequenas variações aí desse cálculo, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar. Eu vou, por enquanto, parar por aqui, porque daqui a pouco vou fazer a análise do percurso dos 5K e do 10K, mas eu te peço, você que vai fazer os 21 km e que não vai partir na continuação do vídeo, que inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube. Nós temos as outras redes sociais também, que tá passando tudo aqui para vocês. Meia Maratona de Curitiba, prova que vai acontecer no dia 21 de julho de 2024, é o mesmo percurso do ano passado, larga de um ponto A,
termina num ponto B. Larga do Shopping Paládio, termina no Jockey Plaza Shopping e você tem que ver, obviamente, como é que vai ser a logística para participar dessa prova. Beleza, gente? Eu fico por aqui, mas agora vamos começar a análise do percurso dos 5K e 10K. É isso aí, gente. Vamos então começar a análise do percurso dos 5K e dos 10K da Meia Maratona de Curitiba, prova que vai acontecer no dia 21 de julho de 2024. Por que eu estou unindo na mesma sessão a análise do percurso dos 5K e dos 10K? Porque os 10K são 2 voltas dos 5 km. É isso mesmo, gente. Então você que vai fazer tanto os 5K quanto os 10K, presta atenção a partir de agora e depois o 10K é só dobrar. Mas eu quero te mostrar algumas situações importantes aqui. A começar que a prova dos 5K e dos 10K largam e chegam no Jockey Plaza Shopping. Diferente do 21K, que larga do Shopping Paládio e chega no Jockey Plaza Shopping, o 5K e o 10K larga de um ponto A e chega no ponto A. Beleza? Agora eu quero te mostrar o que nós temos de curiosidade em relação ao percurso no mapa que vai aparecer. Tá aqui, gente. Ó, eu quero te mostrar aqui, esse aqui é o mapa, tá? Você vai começar e terminar nesse ponto. Aqui nós temos, então, a altimetria da prova. Depois eu quero te chamar a atenção o que significam essas três elevações aqui. E depois, obviamente, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tenho uma coisa importante para te dizer o seguinte. Apesar de estar aqui mostrando essa variação com algumas subidas e descidas, esta prova, este percurso, é um dos percursos mais planos que nós temos em Curitiba. É um percurso basicamente de uma ida e volta numa rua chamada Konrad Adenauer. Claro que tem uma elevaçãozinha ali, né? Tem uma continuaçãozinha, mas que ela é totalmente plana. E depois ali que vai aparecer uma certa variaçãozinha quando a gente sai dela, tá? Mas é uma das provas mais planas que nós temos. Lembrando que o 10K são 2 voltas. Volta lá para a tela. Muito bem, vamos fazer um panorama geral aqui. Tanto os 5K quanto os 10K. Vai largar aqui do Jockey Plaza Shopping, vai em direção a Vitor Ferreira do Amaral, vai fazer um bate-volta, vai voltar aqui para o local de largada, tá vendo? Depois vai continuar aqui, vai acessar todo o jockey, vai fazer uma quebra aqui dentro e aqui você vai indo em direção ao Bacaxiri. Vai pegar essa rua aqui que é a José Esgoda, vamos passar por baixo do viaduto. Essa subidinha aqui, ó, a subidinha e descidinha do viaduto na ida, sobe e desce, depois na volta, sobe e desce, sobe e desce. E depois continua aqui na rua José Esgoda, aqui faz um pouquinho diferente, vai fazer uma volta pela quadra aqui, já acessando a Konrad Adenauer de novo. Aqui, ó, a Konrad Adenauer aqui, você vai continuar e chegar nesse ponto, finalizando os 5K. Os 10K, repete. Como eu disse, é um percurso plano. Apesar de estar aparecendo ali no gráfico, é porque nós temos aí uma escala diminuta. Então, é praticamente plano, acredite em mim. Vamos verificar então só esses pontos importantes que são os únicos que nós temos uma pequena subida e descida, porque vai e volta. Observe. Então vamos lá. Praticamente plano, praticamente plano, praticamente plano. A gente vê que aqui nós temos um falso plano, na verdade, mas aqui a única coisa que você do 5K tem que prestar atenção. No quilômetro 2,87 a gente chega embaixo do viaduto do Bacaxiri, tá? Nós vamos fazer uma subida e uma descida. Na ida, sobe. Depois, na volta, desce, sobe, desce e chega aqui no quilômetro 3,9. O falso plano tende para descida. Depois nós temos esse morrinho aqui que não é nada demais. Depois o falso plano tende para subida para fechar a prova. E para você que vai fazer o 10K, além deste aqui no 2,87, você tem que pensar no 7,87. Então, no 7,87 você volta a ter essa subidinha, essa descidinha, para fechar a prova depois os 10K, somando as 2 voltas neste percurso, que é um dos percursos mais planos que nós temos nas provas de 5K e de 10K.
Beleza, gente? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra nós. Inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube e nas outras redes sociais que estão passando tudo aqui para vocês, tanto o Instagram quanto o Strava. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um beijo, abraço a todos. Tchau, tchau.